tarde de hoje, o Flamengo fechou mais um negócio. 378 milhões e 3 clubes da Europa interessados em contratar Léo Pereira. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Felipe Luiz, que tem apenas um desfalque para o jogo contra o Vitória. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento. Todos os dias passam aqui pelo canal mais ou menos umas 30 mil pessoas que não são inscritas. Então, eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Deixa eu começar o vídeo já falando sobre negócio fechado, porque, como todo mundo sabe, amanhã o Flamengo vai enfrentar o Barcelona no Maracanã pelo Mundial Sub-20. Inclusive, se você não comprou o seu ingresso, vale muito a pena você comprar o seu ingresso. 38 mil ingressos já foram vendidos, vamos lotar o Maracanã, leve a sua família, o jogo amanhã, 4h30 da tarde. E o Flamengo fechou um patrocínio pontual para esse jogo nas categorias de base. Vale lembrar que, por ser categoria de base, existem várias regras e várias empresas que não podem patrocinar, como, por exemplo, a Betano, ela não pode patrocinar o Flamengo nas categorias de base. Mas o Flamengo fechou um patrocínio específico para esse jogo, com a Alfacel. A empresa que fabrica pilha aqui no mercado brasileiro vai estampar amanhã a manga esquerda e o calção dos garotos. Como eu disse, é um patrocínio pontual, o negócio foi fechado hoje e eles vão estampar a manga esquerda do braço dos garotos e também o calção nesse jogo importantíssimo entre Flamengo e Barcelona. Lembrando que esse jogo vai ter transmissão da TV aberta. A Globo vai transmitir esse jogo e isso acabou que deu mais, valorizou mais, né, o uniforme do Flamengo e por isso a empresa veio e está colocando aí uma grana nas categorias de base do Flamengo. Por falar em uma grana, antes de eu falar dessa situação de 378 milhões de reais envolvendo o Léo Pereira e 3 clubes da Europa, deixa eu falar sobre um atacante que o Flamengo chegou a negociar, porém, em cima do laço, o jogador decidiu que não queria voltar para o futebol brasileiro. Trata-se de Brenner, o jogador que joga na Udinese, não vem tendo muito espaço no futebol italiano. E aí o Flamengo fez uma proposta, fez uma sondagem e chegou a abrir uma negociação para trazer o jogador para o Brasil. O que acontece é o seguinte: o jogador não quis, ele não queria vir para o futebol brasileiro, ele não estava disposto a vir jogar no futebol brasileiro e por conta disso o jogador rejeitou a proposta. Além do Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro também fizeram uma sondagem no jogador. O jogador saiu da Udinese e foi para os Estados Unidos jogar no FC Cincinnati. Então, ele não quis vir para o Brasil e foi para os Estados Unidos, onde ele tem contrato até o final deste ano. Então, foi emprestado pela Udinese ao FC Cincinnati dos Estados Unidos, onde ele vai ter contrato até o final deste ano. Bom, vamos mudar o assunto, falar dessa situação envolvendo o Léo Pereira. Por quê, gente? A informação que saiu agora à tarde é que 3 clubes da Europa entraram em contato com o Flamengo para contratar Léo Pereira. Porém, o Flamengo impôs uma situação. Falou assim, ó, se não for do meu jeito, eu nem sento para conversar. E o que aconteceu foi o seguinte: Sevilha, Porto e Valência. As 3 equipes fizeram contato com o Flamengo para poder entender ali qual é a situação do Léo Pereira. O Flamengo disse, olha, eu não aceito liberar o jogador imediatamente. Se for para ele sair daqui agora, eu só vou aceitar liberar ele
por 378 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória, 60 milhões de euros. Se algum desses 3 clubes chegarem com esse valor, aí o Flamengo não tem o que fazer, tem que liberar o jogador. Vale lembrar que recentemente o Flamengo rejeitou uma proposta aí de quase 100 milhões de reais pelo Léo Ortiz, mas o Flamengo não descarta, ou melhor, o Flamengo não quis fechar a porta visando negociar o Léo Pereira, não nessa janela, mas na janela do final do ano. É porque também tem uma coisa que envolve o sonho do jogador. Às vezes o jogador quer ir jogar na Europa, e às vezes você tem que fazer esse negócio com o cara. Você chama o cara e fala, ó, tem essa proposta aqui por você, a sua multa ela é mais alta, vamos fazer o seguinte, eu vou negar essa proposta, mas no final do ano, se o teu empresário trouxer a proposta, eu vou aceitar e você vai embora. É meio que você conversar com o jogador e entender também o lado do cara que tem um sonho para realizar e muitas das vezes ele quer ir embora. Com o Léo Ortiz, aconteceu disso. Chegou uma proposta de quase 100 milhões do Red Bull Leipzig. O Flamengo negou essa proposta. O Napoli está de olho, vai enviar o Liros ao Brasil para poder observar o Léo Ortiz. E agora, também com o Léo Pereira. Chega esses 3 clubes europeus querendo contratar o jogador. O Flamengo não quis nem sentar e já colocou a condição. 378 milhões de reais. Se quiser levar o jogador, vai ter que pagar isso para o Mengão. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, como é que vai se desenhar tudo isso também. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar do técnico Felipe Luiz e a preparação para o jogo contra o Vitória, porque o negócio é o seguinte, gente, o Flamengo vai enfrentar o Vitória na próxima segunda-feira, hoje tá todo mundo de folga, o Flamengo chegou ontem mais ou menos 1h30 da tarde aqui no Rio de Janeiro, entrou no ônibus e foi direto pro Ninho do Urubu para poder treinar. Treinou ontem, hoje todo mundo de folga, amanhã e domingo todo mundo treinando, visando o quê? O jogo da próxima segunda, e o Flamengo vai ter o benefício de entrar em campo segunda-feira já sabendo o resultado dos adversários. O Flamengo já vai entrar sabendo como é que foi o jogo dos adversários, isso porque Cruzeiro e Palmeiras, né, quando eu digo adversários, eles entram em campo antes do Flamengo. O Cruzeiro joga amanhã contra o Internacional no Mineirão. Já o Palmeiras joga também na segunda, 7 horas da noite, contra o Sport Clube Recife, no Allianz Parque. Então, segunda-feira, 7 da noite, tem Cruzeiro, tem Palmeiras e Sport. 9 da noite tem Flamengo e Vitória. Ou seja, o Flamengo já entra sabendo, inclusive, o resultado do jogo do Palmeiras. Sendo que Palmeiras e Sport, óbvio que vão arrumar um pênalti pro Palmeiras, óbvio que vão arrumar uma situação para beneficiar o Palmeiras, é óbvio. O Flamengo, nesse momento, tem 43 pontos, o Palmeiras tem 39. É óbvio que vão dar um jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu costumo dizer sempre, cada jogo é uma história. As histórias elas vão sendo contadas aí ao longo dos jogos. Bom, vamos mudar o assunto para falar agora sobre o técnico Felipe Luiz, como eu vinha falando. Ele tem apenas um desfalque para esse jogo. Trata-se de Eric Pulgar. O jogador ainda está numa fase final de recuperação. Felipe Luiz, na entrevista coletiva da última quarta-feira, ele disse que iria se esforçar para tentar recuperar o Pulgar até o jogo de ida da Libertadores da América, que vai ser na semana do dia 15 de setembro. Então, o Felipe Luiz já falou, olha, eu vou tentar, vou fazer de tudo para recuperar o Pulgar até o jogo de ida, que aí eu conseguindo recuperar ele, eu vou ter ele à disposição para poder jogar essa partida. Agora cabe, né, a gente mesmo esperar para ver de fato como é que vai ficar essa situação envolvendo o Eric Pulgar e envolvendo também outros jogadores do Flamengo. Bom, para a gente poder terminar o vídeo aqui, amanhã o Flamengo entra em campo pelo Mundial Sub-20. O Matheus Gonçalves, ele é dúvida para esse jogo, sentiu a coxa ontem, não treinou, há uma expectativa se ele vai ter ou não condições de jogo, mas o Flamengo vai buscar o bicampeonato. Hoje o Belletti, que é o técnico do Barcelona, falou muito da base do Flamengo, exaltou muito a categoria de base do Flamengo, disse que os garotos são muito bons e que, é claro, né, não tem esse negócio de Barcelona e Flamengo. É um jogo aberto, ambas as equipes têm chance de bater campeão. E é claro que a molecada da base do Mengão vai ser campeã amanhã, se Deus quiser levantar mais esse caneco aí, categoria Sub-20, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo
Na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vem atualizando vocês sempre de tudo que tá rolando no nosso Mengão, tá certo? Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Obrigado.